Convidamos a senhora Ágata Moreira, do CPQD, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Ágata Moreira, eu trabalho na área de Sistemas de Energia no CPQD, em Campinas. Agradeço a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente, falando sobre esse assunto tão interessante que são as baterias de lítio. Então, a partir de agora, eu estarei compartilhando a minha tela com vocês. Eu trouxe essa palestra contendo uma análise do ciclo de vida de baterias de lítio-íon. Então, hoje eu vou descrever cada uma das etapas desse ciclo. Primeiramente, eu gostaria de tratar sobre o lítio como elemento químico. O lítio é um metal alcalino de coloração esbranquiçada que é macio o suficiente para ser cortado com uma faca. Ele também é o metal mais leve da Terra, assim como um elemento sólido menos denso. O lítio é relativamente abundante, sendo o 33º elemento mais comum de ser encontrado. Porém, ele é muito difuso na natureza, então o processo de encontrá-lo e concentrá-lo em uma forma comercialmente viável pode ser uma tarefa bastante complicada. Além de ser usado para elaboração de baterias, o lítio também tem aplicações médicas, sendo utilizado no tratamento de depressão e de transtornos bipolares, além de ter aplicações na área nuclear, na fabricação de graxas, vidros e cerâmicas, entre outros. O elemento químico lítio, em contato com a água, o oxigênio, inicia um processo de combustão espontânea, e é isso que estamos observando aqui nesse slide. Então, para evitar o risco de explosão, a bateria de lítio-íon utiliza sais e óxidos de lítio, ao invés de utilizar o lítio metal. O ciclo de vida das baterias de lítio pode ser resumido nos seguintes processos: extração, purificação, produção dos ânodos e cátodos, fabricação, primeiro e segundo uso, reciclagem e descarte. Cada um desses tópicos será tratado de alguma maneira nessa palestra. Então, primeiramente, vamos tratar do processo de extração do lítio. Há duas principais fontes pelas quais o lítio pode ser obtido. A primeira delas são os salares, nos quais a extração ocorre a partir de evaporação de salmouras, ou as rochas, nos quais são utilizados procedimentos típicos de mineração. Nos desertos salinos, a solução que contém lítio é encontrada abaixo da superfície, então ela precisa ser bombeada para grandes tanques rasos de evaporação solar, para que a água seja evaporada de forma natural. Nesse processo, até 95% da água perdida é não recuperada. O processo de extração do lítio a partir de salmouras é mais simples, porque o movimento natural da água e o calor da terra já liberaram lítio de rochas e sedimentos, separaram-no de muitos outros materiais e aproximaram-no da superfície. Então, a partir daí, é apenas uma questão de filtragem. Esse processo tem uma duração variada e depende muito do local e do clima em que o material se encontra. Devido a essas variações, é possível que seja necessário aguardar entre 18 e 24 meses até que o lítio esteja na concentração desejada. Para acelerar esse processo, já existem alguns métodos pelos quais o lítio pode ser seco por meios mecânicos ou químicos. A mineração de lítio a partir de rochas se baseia em métodos tradicionais de perfuração e processamento. As concentrações de lítio encontradas nas rochas são maiores do que as da salmoura, mas o processo de mineração tem um custo mais alto e uma pegada ambiental maior. A extração a partir da mineração é a principal fonte de lítio para empresas em locais como a Austrália e a África. Após ter passado pelo processo de extração, o lítio normalmente se encontra na forma de cloreto de lítio e é enviado às refinarias para purificação e extração de outros materiais. Depois, é transformado em carbonato de lítio por eletrólise e comercializado. De forma simplificada, o processo de fabricação de baterias de lítio pode ser resumido nessas 4 etapas. A primeira etapa consiste na produção dos eletrodos da bateria, que são compostos por substâncias pastosas, sendo utilizado grafite para o ânodo e compostos de sais e óxidos de lítio para o cátodo. Para o ânodo, essa pasta composta de grafite é aplicada em longas folhas de cobre e para o cátodo é a pasta composta de lítio aplicada em folhas de alumínio. Essas folhas passam por um forno industrial e depois são prensadas com isolante entre elas para garantir que não haja curto-circuito interno e para a obtenção da espessura correta das células. Após serem prensadas, elas são cortadas no tamanho desejado. Abas metálicas, uma em cada polo da bateria, são conectadas eletricamente e o conjunto é inserido no container da célula.
Por fim, em ambiente extremamente limpo e seco, o eletrólito, que é constituído de sais de lítio dissolvidos em solventes orgânicos, é injetado na célula, que é imediatamente lacrada. As células terminadas são armazenadas por 24 horas em uma sala com temperatura controlada, antes de receberem uma carga de 50% de sua capacidade nominal durante 2 horas. Esse é o processo de formação da célula. Além de recarregar, a máquina também prensa as células para evitar que elas se deformem durante essa carga inicial. Após esse processo, as baterias são armazenadas por 72 horas e testadas novamente antes de serem enviadas à última etapa da linha de montagem, a embalagem. Quando citei a composição do cátodo no slide anterior, eu disse que ele era formado por compostos de lítio. Isso ocorre porque há diferentes químicas que podem ser utilizadas para o cátodo de baterias de lítio para garantir diferentes critérios de segurança, custo, vida útil, até desempenho. Então, aqui nesse slide estão apresentadas algumas químicas que poderiam ser utilizadas. A célula de lítio fosfato, por exemplo. Ela é segura, porém tem densidade específica de energia menor do que as outras químicas que também poderiam ser consideradas. A melhor escolha entre cada uma dessas químicas dependerá muito da aplicação na qual a bateria será utilizada. Após o processo de fabricação, as baterias estão finalmente prontas para serem utilizadas. Esse slide representa a fatia de mercado ocupada atualmente por baterias de lítio em diferentes setores. É possível perceber uma predominância de baterias aplicadas no setor de transportes devido ao crescimento no número de veículos híbridos e elétricos que temos observado em todo o mundo. A primeira utilização de baterias de lítio de grande capacidade em veículos elétricos nos traz uma oportunidade, a possibilidade de reutilizá-las. A possibilidade de reutilização de baterias retiradas de veículos elétricos por não serem mais capazes de atender os critérios de aceleração e autonomia desejados pelos usuários recebe a denominação de Second Life. O conceito de Second Life se apoia no fato de que as baterias normalmente são retiradas dos veículos elétricos, alcançando o fim de sua vida útil nessa aplicação, quando atingem cerca de 80% de sua capacidade nominal. Isso costuma ocorrer após uma década de operação, em média. Porém, em outras aplicações, o final de vida útil dessas baterias pode ser considerado quando sua capacidade atinge cerca de 60% do valor nominal. Então, ao serem colocadas nessas novas aplicações, é estimado que essas baterias ainda possam operar por períodos de cerca de 6 a 20 anos, dependendo das condições de operação. Então, continuando a tratar sobre Second Life, eu falarei sobre as possibilidades, ensaios pelos quais as baterias precisam passar ao serem retiradas dos veículos, oportunidades e dificuldades que podem ser enfrentadas. Bom, há basicamente 3 formas de tratar as baterias quando elas são retiradas dos veículos elétricos. Muitas dessas baterias são retiradas por apresentarem algum tipo de defeito mínimo interno, que pode ser reparado a fim de reutilizar a bateria novamente para propulsão de veículos elétricos a partir de simples substituições de alguma célula ou de algum módulo defeituoso. Quando a bateria não pode ser reutilizada em veículos elétricos, há outras 2 opções de reaproveitamento para ela. Ela pode ser reaproveitada completamente, sem que haja desmontagem de seus componentes. Esse processo limita um pouco essa nova aplicação, inclusive em termos de tamanho e desempenho do sistema, mas o custo é menor. Outra opção é desmontar a bateria completamente em nível de módulo ou célula, assim uma nova bateria montada apenas com as células consideradas saudáveis. Isso abre possibilidades para reutilização em uma infinidade de novas aplicações que utilizam células de lítio-íon, desde equipamentos de limpeza até aplicações de tração e armazenamento de energia on-grid e off-grid. Então, para que as baterias ou células retiradas de veículos elétricos possam ser reutilizadas de maneira segura, elas devem passar por alguns procedimentos de ensaio. A norma UL 1974 traz algumas diretrizes para a reutilização de baterias de lítio retiradas de veículos elétricos em uma nova aplicação. Alguns dos principais procedimentos descritos nessa norma tratam de, primeiramente, um teste de inspeção visual. Ele tem como objetivo detectar algum dano físico visível externamente que possa impossibilitar a reutilização da célula. As células que são aprovadas no teste de inspeção visual passam em seguida por procedimentos de determinação da capacidade restante da bateria.
Isso pode ser feito de diversas formas. A maneira mais confiável de obtenção dessa capacidade ou vida útil remanescente da bateria é a partir de ensaios de capacidade, que são demorados e demandam quantidade suficiente de equipamento em proporção à quantidade de células a serem testadas. Porém, é essencial que essa determinação da capacidade remanescente na bateria seja feita de forma rápida e eficiente, porque o volume de baterias que entraram nesse mercado é muito grande. Então, precisam ser aplicados procedimentos alternativos de estimação dessa capacidade, como a medida de impedância ou espectroscopia interna. Por fim, é recomendada a realização de ensaios de ciclagem. Eles serão responsáveis por determinar a possibilidade de utilização da bateria ao serem considerados os regimes de operação específicos da nova aplicação sendo considerada. Segundo estimativas feitas em 2019 pela Capgemini, o preço de aquisição de baterias de lítio para Second Life, para Energy Storage, pode ser cerca de 4 vezes menor do que o de adquirir uma bateria nova. Então, essa é uma oportunidade de utilizar baterias mais duráveis, mais leves e com maior densidade de energia em aplicações estacionárias. Daqui a 5 anos, é esperado que já tenhamos cerca de 15 gigawatt-hora por ano em fornecimento de baterias para Second Life. Em 2030, é possível que esse valor aumente para 227 gigawatt-hora por ano. Então, ao considerar um caso otimista, o fornecimento superaria a demanda esperada pelo armazenamento de energia, alavancando ainda mais esse setor. Há um grande número de projetos que já incorporaram baterias de Second Life para uma grande gama de aplicações. Esses fabricantes e pesquisadores já apontaram algumas dificuldades que serão enfrentadas para que possa haver uma maior aderência a essa tendência. A maior preocupação abordada nesses projetos foi a falta de padronização entre baterias de diferentes fabricantes. Então, ao considerar a quantidade de baterias a serem retiradas de veículos elétricos nos próximos anos, é necessário considerar a necessidade de processos automatizados, inclusive por razões ligadas à segurança dos trabalhadores do setor. A falta de padronização entre baterias impede que essa automatização ocorra. Outro desafio a ser enfrentado é a determinação precisa do estado de saúde dessas baterias de maneira rápida e que traga resultados concretos, já que não há possibilidade de realização de ensaios de capacidade em todas as baterias que serão inseridas nesse mercado. Também foi apontada a falta de regulamentação que encoraja esse tipo de reutilização, principalmente ao se tratar de processos de transporte e aquisição de baterias que são cercados de impedimentos devido a razões de segurança. Então, ao atingirem cerca de 60% de sua capacidade nominal, as baterias devem ser retiradas da aplicação em que se encontram, pois atingiram o final de sua vida útil. Nesse estágio, é desejado que haja a possibilidade de reciclá-las para obtenção de componentes que possam ser reutilizados na fabricação de novas baterias. Porém, o processo de reciclagem também enfrenta uma série de desafios. Primeiramente, o consumo de energia gerado por esses processos é extremamente alto, o que torna o processo de reciclagem por vezes mais caro do que a extração de novos componentes. O gerenciamento também é um problema a ser considerado. Então, é preciso haver uma definição de quem serão os responsáveis pelas baterias em fim de vida, de forma a possibilitar a sua destinação a outras aplicações ou a reciclagem quando necessário. Há necessidade de estabelecer metas de reciclagem separadas para cada matéria-prima da bateria, especialmente lítio e cobalto, para evitar que apenas componentes mais fáceis de serem recuperados sejam extraídos, havendo descarte do restante. Assim como foi apontado nos processos de Second Life, a falta de padronização entre baterias de diferentes fabricantes torna os processos de automação muito mais difíceis, se tornando uma barreira para procedimentos mais efetivos. Quando necessário, a Resolução número 257 de 99 do CONAMA estabelece que os importadores são os responsáveis por adotar, diretamente ou por meio de terceiros, procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada para as baterias. Porém, por enquanto, essa resolução do CONAMA é aplicável somente para baterias de chumbo ácido e níquel-cádmio. Então, é necessário realizar uma revisão nela para incluir outros tipos de bateria, entre elas as de lítio-íon, que já são tão presentes no nosso dia a dia. Quando há impossibilidade de reutilização ou reciclagem, as baterias devem ser destruídas termicamente, de acordo com procedimentos determinados na NBR 111/75, que trata de incineração de resíduos sólidos perigosos.
Muito obrigada novamente pela oportunidade. Eu espero que a palestra tenha trazido conhecimentos interessantes. Então, se houver interesse em discutir algum desses assuntos, eu fico à disposição para conversarmos no e-mail amoreira@cpqd.com.br. Agradecemos à senhora Ágata Moreira, do CPQD, pela sua apresentação.